Recomeçar, refazer é sempre um grande desafio. Fazer tudo de novo, agora de outra forma. Tentar estratégias novas, porque aquelas não deram muito certo. Ou deram certo num determinado momento e agora as coisas precisam ser feitas de forma diferente. Nosso mundo muda o tempo todo. O que funcionava na década de 80, 90 já não funciona mais agora. O jeito de fazer muitas vezes precisa ser ajustado. Então hoje vivemos, por exemplo, uma vida muito centrada em redes sociais. A gente precisa pregar o evangelho por essas redes. E muitas vezes a gente já está habituado a fazer as coisas de uma determinada forma e reajustar, modificar é sempre complicado. Ainda estamos vivendo um período de pandemia. Ainda estamos vivendo num momento em que as coisas ainda não se estabilizaram e é necessário fazer as mesmas coisas de outras formas. Somos impulsionados, somos forçados, a palavra mais adequada é essa, somos forçados a fazer as coisas de outra forma porque o jeito antigo não funciona mais ou não vai funcionar. Já pensou se todas as lojas esperassem a pandemia passar para reabrir e voltar a vender? Não ia ser possível sustentar, porque toda loja, toda empresa tem um custo, tem custo com contador, tem custo com aluguel, com espaço, com impostos, né? Então, com empregados, com funcionários. Então, tem custos fixos que precisam ser mantidos. O que a gente viu nesse momento de pandemia? Várias lojas e lojas grandes começaram a se reinventar, a vender pelo WhatsApp e por outras ferramentas de redes sociais, dando acessibilidade aos clientes para que eles pudessem vir e comprar. Será que essas coisas vão acabar quando a pandemia passar? Ou será que elas vão se fortalecer? Eu duvido muito que acabem, porque uma coisa que a pandemia fez foi acelerar algumas coisas da nossa vida. Reconstruir, refazer é sempre um grande desafio. É muito desanimador ter que partir do zero quando a gente já tinha algo construído. E os livros de Esdras e Neemias são duas narrativas de reconstrução, né? Eles são grandes fontes de motivação, né, para líderes e pessoas que precisam encontrar estratégias para reconstruir. Esdras e Neemias, eles foram para o exílio da Babilônia. Tenho comentado nos vídeos anteriores a respeito disso, porque isso causou uma grande quebra, uma grande destruição nas estruturas da nação de Israel naquele tempo do exílio, né? Vencidos por uma guerra, totalmente destruídos. Os muros de Jerusalém, da capital, da cidade forte, fortificada, foram destruídos, né? E essa destruição significava uma fragilização, né, do poderio daquela nação. Os muros precisavam ser reconstruídos, era a moral do povo que precisava ser levantada. E quem fez isso, como já comentei em outros vídeos, foi Neemias. Neemias, ele foi ao rei Artaxerxes, do Império Medo-Persa, que dominava a Babilônia no tempo, e pediu para seguir de volta a Jerusalém para a reconstrução. De forma semelhante, Esdras, ele ele teve a missão de reconstruir o templo de Jerusalém. Veja, naquela época, o povo ainda tinha uma cultura muito forte, ainda baseada no que aconteceu no deserto. Deus tirou o povo do Egito e a Arca da Aliança, que foi construída ali no deserto, que tinha as tábuas da lei, representava a presença de Deus, dava um foco ali para o povo entender que Deus estaria no meio deles. Saindo do Egito, tinha a coluna de fogo esquentando eles durante a noite e a coluna de nuvem guardando-os do sol escaldante do deserto durante o dia.
né, que também representavam a presença de Deus. Mas quando o povo, e depois essa Arca da Aliança, passou a habitar dentro do templo, onde tinha o Santo dos Santos, local sagrado, que só um sacerdote entrava ali, sorteado, escolhido de acordo com as leis de Moisés. Então veja que o povo tinha ali um local de adoração focado naquele lugar, né, e entendia que Deus estava naquele lugar. E quando o povo tomou a terra de Canaã e começou a se instalar lá, o templo foi construído em Jerusalém, significando, dando aquela ideia, aquela impressão de que Deus estava naquele local, que ali era o local onde Deus se encontrava. E durante a tomada de Jerusalém, do exílio babilônico, né, na guerra ainda, não só os muros como o templo foram destruídos, o templo foi destruído, os utensílios foram levados, os utensílios do templo, de ouro, prata e pedras preciosas, foram levados por Nabucodonosor, né? E isso tinha um significado muito pesado para o povo, porque a habitação de Deus, ou Deus, né, não estava mais lá, ou parecia não estar mais lá, por conta de tudo o que havia acontecido, né? Um sentimento talvez de abandono, um sentimento de desamparo que o povo deveria estar sentindo ali naquele momento, passando por isso naquele momento, por conta de tudo que havia acontecido. E nesse contexto, Esdras foi escolhido para voltar a Jerusalém e tocar a obra de reconstrução do templo. Vejam, duas situações de reconstrução, duas situações que era necessário planejamento, organização, motivação de quem está tocando a situação, de quem vai trabalhar, porque ninguém faz nada sozinho, é uma coisa que a gente precisa aprender. Principalmente quando a gente trabalha dentro da igreja, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E as pessoas precisam estar nos apoiando com a obra, fazendo a obra junto conosco. E a gente precisa servir de liderança, ou precisamos estar submissos a uma liderança. E essa liderança precisa estar motivada, ela precisa impulsionar, não empurrar, mas impulsionar os outros. Né? Alguém perguntou a um tenente na Segunda Guerra Mundial por que ele ia à frente da tropa, se ele era mais antigo, podia mandar os soldados na frente. E a resposta dele foi: você já experimentou empurrar um barbante? Não vai, né? Tem que puxar. Então o líder tem que ir à frente, o líder tem que estar motivado, o líder tem que estar empolgado, senão a obra não sai. Esdras e Neemias sabiam muito bem dessas coisas. Sabiam que eles tinham que lidar com uma população, um povo que estava dolorido, um povo que estava machucado. Né? Quem ficou ali em Jerusalém foram os mais pobres, os mais fracos, né? A população mais carente, aquela que não tinha muita força, enfim. Além de tudo, né, a Babilônia levou quem era forte, quem tinha condições de trabalhar. Se eu fiquei para trás, nem para isso servia. Olha que sentimento que o povo estava passando ali. Era um povo que estava machucado. E Esdras e Neemias teriam que lidar com todas essas feridas, com todas essas situações perante o povo. Cidade destruída, povo distante, né, porque tinha uma boa parcela do povo que estava na Babilônia ainda, né, e o lugar de adoração abandonado. Abandonado por Deus e abandonado pelo povo, pelo menos era o sentimento que o povo tinha, né? E perante esse cenário, Esdras e Neemias precisavam reconstruir o todo. Olha que situação, como deve ter sido difícil para eles.
perante a pandemia e as coisas que temos enfrentado nesses dias, temos que começar a reconstruir agora. Reconstruir o jeito de trabalhar, reconstruir o jeito de viver, reconstruir o jeito de pregar, reconstruir o jeito de nos relacionar, desde já, para que tudo siga da forma como tem que ser seguido. Essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 68. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistafluminense.org.br. Você pode acessar o site lá e fazer o download da revista. Essa edição 68 tem por tema Recomeçar um Grande Desafio, estudos nos livros de Esdras e Neemias. E essa primeira edição tem esse tema recorrente, vamos dizer assim, da revista, né? Recomeçar um Grande Desafio. Essa primeira lição foi escrita pelo pastor Alonso Colares, né? Então, vamos estudar nessa sequência, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2021, essa série de revistas. Mas vamos lá. Primeiro tópico que vocês e eu precisamos perceber é que os dois, tanto Esdras como Neemias, tinham que ter noção exata do que tinha acontecido. A gente não pode reconstruir nada sem olhar para trás e entender por que não deu certo, ou por que foi destruído, ou por que aquilo que estava dando certo de repente parou de funcionar. Não podemos esquecer as nossas histórias. Eu não posso reconstruir um trabalho na igreja se eu não entender o que deu errado. Eu não estou falando de condenar, julgar pessoas, né? Apontar pessoas que erraram, situações erradas, apontar a corrupção, apontar o pecado. Não estou falando nada disso. A gente não precisa julgar, mas a gente precisa ter noção do que aconteceu. A gente precisa saber o que aconteceu. E a gente precisa saber aonde foi que errou. Neemias e Esdras não tinham dúvida da dor e do sofrimento, das causas da dor e do sofrimento que o povo estava passando. O povo pecou. O povo pecou, né? E nesse contexto do povo pecou, os dois se colocavam dentro desse contexto, se colocavam dentro desse conjunto de pessoas que erraram. Tanto Neemias como Esdras tinham noção que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando a gente pega ali o livro de 1ª e 2ª Reis, é uma frase muito recorrente, né? Parece até estribilho de um hino bem longo, né? Porque toda hora vem lá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vários reis deixaram-se levar por alianças com povos vizinhos e deixaram entrar no reino cultos pagãos, idolatria e coisas que sempre foram abomináveis a Deus. Deus não gostava, Deus não aprovava, Deus não queria, e aqueles reis deixaram. Deixaram por quê? Sei lá, por uma razão econômica, vamos fazer uma aliança para não ter que guerrear, olha, aquele povo ali é tão bonito, olha, o povo gostou daquele costume ali, vamos fazer aquele costume também, tá na moda fazer isso, tá na moda fazer aquilo, e esses atos pecaminosos contaminaram o povo. Esses atos pecaminosos fizeram com que o povo pecasse e errasse e fizessem o que era mal aos olhos do Senhor. Os dois, tanto Esdras como Neemias, fizeram confissões, né, de erramos, pecamos, né, pelo povo, e por conta disso estamos nessa situação. Não há como a gente acertar e reconstruir se a gente não tomar consciência daquele ponto no qual erramos. É necessário saber
o ponto em que erramos, né? Para que a gente possa voltar e refazer. Esdras 9, 7 diz assim: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Esdras está fazendo uma confissão de culpa. Esdras está dizendo por causa, desde os dias de nossos pais até hoje. Então, continuamos errando, como não fosse suficiente. E Neemias da mesma forma, Neemias 1,6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, ele está orando, e os teus olhos abertos para acudir a oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja que os dois não apontam um dedo para uma terceira pessoa. Os dois usam a primeira pessoa do plural. Temos, fizemos, eu e a casa de meu pai, desde o tempo de nossos pais. Primeira pessoa, né? Eles estão fazendo uma confissão de culpa solidária, vamos dizer assim, né? Nossos pais e nós temos errado, perdão, Senhor. E é por conta disso que nós estamos sofrendo o que está acontecendo. Mas Deus ouve as nossas orações e Deus ouve as nossas confissões. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados. No que eu tenho errado, no que eu tenho pecado, no que eu tenho sido negligente, no que eu tenho sido corrupto, no que eu tenho sido ladrão, enfim, o que eu tenho feito, né? A gente sempre peca, a gente sempre erra, não somos perfeitos, mas precisamos confessar esses pecados a Deus, e Ele é fiel e justo para perdoar. Ele mandou seu Filho para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Deus sempre usa pessoas de coração e mente totalmente devotados a Ele. Deus está usando aqui Esdras e está usando Neemias para obras grandes. Obras que parecem ser uma obra de alvenaria, parece ser uma construção. Mas não é isso que eles foram fazer, ou pelo menos não foi isso apenas que eles foram fazer lá. Eles foram reconstruir toda a moral do povo. Eles foram reconstruir toda o emocional do povo. Foram retomar o culto a Deus, foram retomar a submissão a Deus, né? E esses dois servos estão humildes aqui, pedindo perdão a Deus pelo pecado deles e do povo e da casa de seus pais. Pessoas mal intencionadas e com motivações que geram práticas malignas são sempre abomináveis a Deus e não são instrumento de louvor. Deus não usa essas pessoas. Deus usa pessoas que queiram servir e obedecer com humildade e mansidão. E aí, como eu tenho sido perante isso tudo? Será que eu tenho sido soberbo? Será que eu tenho sido pecaminoso? Será que eu tenho... como tem sido as minhas motivações? Por que eu tenho feito ou tenho buscado fazer a obra do Senhor, né? Deus usa aquelas pessoas motivadas e dispostas a lhe obedecer. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Será que eu estou fazendo a obra de Deus buscando algum louvor, alguma honra, alguma glória? Ou será que eu estou fazendo a obra de Deus simplesmente por fazer a obra de Deus, porque é necessário fazer a obra de Deus? Não quero nem saber o que vai acontecer, se alguém vai gostar de mim ou se alguém não vai gostar de mim. Eu só quero fazer a obra de Deus. Segundo tópico, né, o primeiro foi reconhecer onde foi que errou. O segundo tópico, vencer as frustrações, o medo e a acomodação. Olha, perante um grande problema, grandes desafios a encarar. A gente olha um grande trabalho a fazer e pensa assim, olha, é muita coisa. É muito trabalhoso. Mas eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Depois de tantos anos que o povo já tinha uma estrutura montada, uma estrutura planejada, uma estrutura organizada de estar perante a palavra de Deus, né, perante Deus, perante Deus guiando o povo, e aí de repente destrói tudo, vou ter que recomeçar a construir tudo de novo. Veja, o povo o povo de Deus, ou o povo passou por algumas reconstruções ao longo da vida. Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele pecou e caiu. E aí Adão teve que começar uma vida nova. Lá pelos idos de Noé, o povo estava pecando muito, Deus foi, destruiu e provocou uma nova reconstrução, por assim dizer. Não é isso? E aí chegou nos tempos de Abraão e Deus tirou Abraão da sua terra e separou uma outra terra para construir um povo junto com ele. E aí veio o tempo da fome no Egito, José é vendido como escravo, e aí a família de Abraão veio morar no Egito, e aí o povo de Deus passou a ser escravizado. E aí Deus manda Moisés para reconstruir o povo de novo, né? Aí o povo vai parar no deserto, e quando está prestes a retomar a terra de Canaã, peca de novo, duvida do poder de Deus, e o povo fica 40 anos no deserto. E aí Deus vem e reconstrói o povo de novo. Olha que interessante. E aí Deus vai e coloca, depois de 40 anos, à frente com Josué, à frente, bota o povo na terra de Canaã, e eles tomam aquela terra, realizam aquelas conquistas todas, se estabelecem na terra e vivem por vários e vários anos ali, numa sociedade teocrática, e começam a olhar os povos vizinhos e querem uma sociedade monárquica, e aí Deus coloca reis, e os reis começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e aí Deus leva o povo cativo para a Babilônia. E aí é necessário de novo reconstruir. Já viu quantas vezes o homem passou por processos de reconstrução perante Deus? Eu estou falando só as narradas aqui na Bíblia, e com certeza dali para frente haverão outros momentos na história, né? Porque a gente vê lá que no período de Jesus ali, o povo, Israel estava sobre o poderio do Império Romano, e a gente viu que isso aconteceu, o Império Romano depois caiu, enfim, e várias outras coisas passaram acontecendo, né? E a gente vê que volta e meia Deus desafia o povo a reconstruir, a refazer. E perante uma grande obra de reconstrução existem, então, de fato, grandes desafios. O povo passou 70 anos de exílio na Babilônia. Veja o que aconteceu. Muitos estavam aculturados. 70 anos, eles passaram 40 no deserto, para morrer uma geração e ficar só a outra geração, né, para poder entrar na terra prometida. Foi o que Deus fez com aquele povo. 70 anos pode ter sido uma geração ou até duas, dependendo do que acontecesse. E aí eu tenho uma geração de netos nascidos na Babilônia. Será que com culturas miscigenadas, culturas misturadas, tanto da Babilônia quanto
quanto da cultura de Israel, né? E aí eu tenho ali netos que estão vivendo numa outra terra, num outro lugar, e pensando, será que agora tem alguma vantagem de ir para Israel? Né? Eu tenho um negócio já estabelecido aqui, o povo, mesmo exilado, tinha liberdade de negociar na Babilônia, montaram comércios, né? E há um sentimento aqui de será que tem vantagem voltar para Israel? Eu vou para Israel e já estou aqui, eu estou com uma fonte de renda, comendo bem, eu estou exilado aqui, mas eu estou bem. Né? É diferente do imigrante que vem para um outro país. Nosso país aqui tem várias colônias de imigrantes, né, que vieram de outros países em momentos distintos da história, se estabeleceram aqui e vieram trabalhando. E essas correntes de imigração continuam acontecendo. A gente tem recebido venezuelanos e tem recebido haitianos ultimamente aí, que vêm se estabelecer no Brasil. Né? E eles aqui às vezes encontram oportunidades melhores, às vezes não, com certeza se estão aqui porque têm oportunidades melhores do que na terra deles. E depois de anos aqui, no caso, depois de 70 anos na Babilônia, será que eu vou parar, largar meu negócio para voltar para a terra? Uma terra que eu não tenho nenhuma ligação assim tão forte, porque eu não vivi tanto tempo lá. Tem alguma vantagem voltar para lá? Tem alguma vantagem sair da Babilônia? E aí vários desafios internos começaram a acontecer. Porque quando a gente tem desafios na nossa vida, a gente tem desafios internos. E o primeiro deles era o medo. Todos eles, ou a maioria deles, com certeza ficaram com medo de perder a sua estabilidade. Eles já tinham, veja, fechar um negócio para ir para outra terra, para abrir um negócio, o negócio já tem ali uma corrente de uma circulação de recursos, já entra dinheiro, sai dinheiro, já tem um produto sendo vendido, já tem uma clientela e aquela coisa toda funciona bem, né? E agora eu vou ter que encerrar isso, parar de vender e ir para Jerusalém, lá e para Israel e começar a vender isso de novo. Vai ter um problema de estabilidade na minha vida aí, econômica. Poxa, além disso, não tinha banco naquela época, não podia pegar o dinheiro, depositar, chegar no destino e sacar. Tinha que viajar com todas as suas riquezas e bens ali na sua mão. Né? E aí, será que dava? Será que não dava? Né? O segundo elemento ali que aconteceu é a frustração. Né? A terra de Israel, Jerusalém, lembrava todo um sofrimento, toda uma frustração. Eles passaram por uma frustração que vinha de seus pais e de seus avós. Nabucodonosor deixou a terra arrasada. Ele humilhou toda a terra de Israel. Não é isso? E aí voltar para lá significava uma grande frustração. Lembrar daquela humilhação, manter viva aquela memória, né? E aquela memória de frustração, de humilhação, os impedia de seguir adiante. Será que a gente tem memórias de frustração que nos impedem de seguir adiante, né? Mas aquele povo ali tinha isso aí. O terceiro elemento era a acomodação. Nem todos os que estavam na Babilônia acabaram voltando para Jerusalém. Esdras 1:5, que assim, Neemias está numa situação que ele chega ao rei e pede para voltar a Jerusalém para reconstruir os muros. E há aqui em Neemias uma situação em que ele meio que promete ao rei, ele era copeiro real, ele era copeiro do rei Artaxerxes, e ele promete ao rei que vai voltar. Esdras não, Esdras, o decreto de Ciro ali, Ciro depois tomou ali o império da Babilônia. Só para ter uma ideia, né, Nabucodonosor foi aquele que tomou Jerusalém e levou o povo cativo, né? E aí Nabucodonosor teve várias gerações, mas entre elas, narrada na Bíblia, no livro de Daniel era exilado, né? Daniel conta ali nos seus capítulos alguns
alguns reis da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, né? Dario, que colocou Daniel na cova dos leões, e Dario já não era mais um rei babilônico, ele era um medo, e ali se estabeleceu o Império Medo-Persa, dominando a Babilônia, e chegou até Ciro. Daniel chegou até Ciro. E Ciro é tido na história, e Esdras aqui, como se diz, narra isso, confirma isso. Ciro foi um rei que deu liberdade, por assim dizer, para o povo de Israel, né? Então ele foi a saída do povo do Egito, e ele decretou, mas veja, isso é um processo, né? Não foi assim, decreto e vai, puf, não, tinha que criar condições para aquele povo se restabelecer na terra e voltar à sua terra e retomar e aquilo tudo. E lá no rei Artaxerxes, ele aparece tanto Esdras 9:7, como o rei, tanto em Esdras, o rei mandando Esdras voltar para reconstruir o templo, e Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, pedindo ao rei para voltar e reconstruir os muros. Então veja que já havia ali um sentimento de boa vontade para essa reconstrução. E aí Esdras 1 começa lá no primeiro ano do rei Ciro, ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos exércitos, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, não foram todos, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então veja que Ciro deu ali uma ordem para a reconstrução, e que nem todos voltaram a Jerusalém para reconstruir. Foram aqueles cujo Espírito de Deus despertou, Esdras 1:5, né? Veja que há um sentimento de acomodação geral no povo. O povo já está estabelecido. Por que eu vou sair daqui para começar uma vida nova no outro lugar, se está bom aqui? Lembra na saída do Egito, que muitos reclamaram: mas a gente tinha comida, tinha isso, tinha aquilo, e agora a gente está no deserto, vai morrer de fome? A acomodação é um sentimento que ocorre. Medo, frustração e acomodação são desafios internos que nós temos que vencer para que possamos ir à frente e realizar a obra de Deus. O despertamento de Deus é vital para que a gente consiga vencer todos esses desafios internos, né? Se Deus não está lhe mandando fazer uma coisa, você pode até fazer por obra própria, e eu não sei se vai dar certo. De repente, Deus olha o teu coração, contempla o que você está fazendo e acha que é bom. Mas se Deus está te despertando para alguma obra, vai e faz. É necessário, né? É necessário meter a mão e fazer. E esse despertamento de Deus vai lhe dar forças suficientes para vencer o medo de desempenhar coisas novas, a frustração do erro do passado e vencer a acomodação. Todos nós somos acomodados. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto para que a gente possa atingir objetivos maiores. Tem um ditado americano aí bem popular: no pain, no gain, né? Sem dor,
não há ganho, né? Para a gente sair da zona de conforto, nossa, a gente sofre. Mas é necessário sair da zona de conforto para que a gente tenha algum ganho, né? Quantos exemplos a gente pode ver nas nossas vidas de situações que exigiam recomeçar, refazer, reorganizar, reconstruir, né? E o medo, a frustração e a acomodação simplesmente nos mantinham prostrados. Olha a forma que o pastor colocou aqui. Simplesmente nos mantinham prostrados, né? Mas quando a gente tem certeza no nosso coração de que aquele projeto é de Deus, a gente tem que ir à frente. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, é bom a gente fazer. Sabe por quê? Porque se eu não fizer, se o irmão não fizer, a coisa não vai ficar sem ser feita. Deus vai levantar outra pessoa para fazer. E dói no coração. Quando você tem aquela certeza, aquela vontade de fazer, uma coisa que vai abençoar uma igreja ou várias, né? E aquilo ali você acaba não fazendo. Pensa muito antes de fazer, sabe? Olha, não, mas eu estou me organizando para fazer e não mete a mão para fazer. Passei por uma experiência dessa. Eu tenho formação em engenharia eletrônica e logo nos primeiros anos de profissão, de desempenho técnico, me deparei com um problema de som em igreja e aí eu caí em campo, estudei como é que fazia, porque a engenharia nos dá um grande conhecimento com pouca profundidade em várias áreas. A gente tem que aprofundar no assunto que a gente quer, né? E aí eu aprendi lá como é que faziam os cálculos de potência sonora para um determinado ambiente, como é que projetava um som, como é que dimensionava o som, e fiz um projeto bacana, eu guardo até hoje, de som para uma igreja. Achei aquilo ali muito bacana. E logo na sequência do projeto de som, a gente aprendi que 90% dos operadores de som fazem coisas no sentimento, mas não tem os conceitos da física e que são necessários ali para entender o que a gente está fazendo, né? Então é um erro muito comum, por exemplo, a gente vê som alto para que o som consiga atingir a todo mundo. Quando uma distribuição de som, por exemplo, ela é mais eficiente, diminui o volume de som e diminui os problemas com a vizinhança, por exemplo. Baseado naquilo tudo, eu estou falando isso aqui, idos de 99, 98, 2000, por aí, né? E baseado nisso tudo, eu vou escrever uma apostila sobre operação de som para a igreja. E a apostila ficou na mente para distribuição gratuita, né? Ficou na mente, ficou no planejamento, e eu vou lhes dizer que eu não fiz isso até hoje, né? E qual foi a minha frustração? Depois de alguns anos, ver uma grande apostila escrita, disponível na internet, de forma gratuita, né? De como operar sons e igrejas, com aquelas coisas que eu tinha que ter falado. Olha, um sentimento de tristeza enorme, um sentimento de incompetência, um sentimento de rebeldia. Eu não fiz. Não porque eu não queria fazer, porque eu pensei demais em fazer. E aí Deus vai e manda alguém fazer, né? Deus levanta outras pessoas. O reino é grande, tem muitos servos. Não que eu queria que a minha tivesse sido a primeira, a melhor. Não importa, eu não estou competindo com ninguém no reino, né? Eu estou fazendo algo que Deus está mandando fazer. Por quê? Como? Para quê? Para de discutir, faz o que Deus mandou, né? E aí um outro exemplo grande, mas aí já não foi um exemplo de frustração, é esse canal que eu estou desenvolvendo aqui. Desde os idos de 2017, dando aula em EBD presencial, quando as mídias sociais, os canais de YouTube e vídeos começaram a crescer, eu comecei a pensar, olha, por que a gente não grava essas aulas? Por que eu não gravo essas aulas e deixo disponível para quem quiser assistir do jeito que quiser assistir? Veja, a primeira experiência me deu vergonha na cara, viu? Apesar de que, de 2017 até o final de 2019, quando de fato eu comecei a fazer, né, eu fui enrolando.
eu fui enrolando. Não, tem outra coisa ali mais importante, outra coisa que está ocupando muito do meu tempo, eu preciso me concentrar nisso, naquilo outro. E no final de 2019, Deus falou de novo, forte ao meu coração, né? Vai e faz. Ah, com essas palavras? Não, a gente sente ali, olha, eu já senti que era para fazer e não fiz, né? E aí eu fui e comecei a fazer. Qual não foi a surpresa quando em março de 2020 a pandemia tomou conta das nossas vidas aqui no nível mundial e esse tipo de canal, esse tipo de compartilhamento se tornou muito grande e necessário às pessoas. Não fiz o canal por conta da pandemia, como alguns me perguntaram, mas Deus me levou a fazer isso no momento oportuno, no momento importante para que a gente levasse isso à frente, para que isso fosse útil para algumas pessoas. Creio, espero e quero e oro que esteja sendo importante e útil. E não quero parar de fazer o canal, não é um canal monetizado, não tem objetivo de fama, não tem objetivo de tirar dinheiro do YouTube, de lucrar com isso, né? Mas tenho feito para compartilhar algo que eu já faço no dia a dia, né? E aí a gente vê que muitas vezes a gente fica escravo do medo, das nossas frustrações, das frustrações anteriores e muito escravo da nossa acomodação. Deus tirou aquele povo, aqueles a quem Deus falou no coração, da Babilônia para fazer uma grande obra. Bom, e fazer uma grande obra é suficiente? Deus mandou, então eu vou? Não. Confiar em Deus e planejar as ações é o terceiro tópico dessa lição. Neemias e Esdras reconheceram que eles estavam realizando aquela obra pela boa mão do Senhor. Ou seja, eles entenderam que aquilo que eles estavam fazendo era porque Deus mandou e era necessário estar na sua presença. Esdras 8:22 diz assim: porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que deixam. E Neemias 2, 7 e 8, ele chegou já para pedir para ir, né, para ir reconstruir, e aí ele não hesitou, por exemplo, em solicitar ao rei cartas aos governadores da além do rio, né, para que permitissem não só passar pelas suas terras para chegar a Judá, como também, Neemias 2, 7, 8a, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. Veja, duas pessoas, duas personalidades, dois jeitos de fazer as coisas. Faltou a Esdras coragem para pedir apoio ao rei Artaxerxes? Ou faltou a Neemias fé para confiar em Deus, que ele mandou fazer a sua obra e ele ia dar todos os benefícios? Nenhum nem outro. Cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha o seu jeito de fazer. E cada um se planejou para as ações de uma determinada forma. Neemias foi pedir ao rei Artaxerxes, né? Claro que teve toda uma situação que acabou provocando o rei perguntar o que estava acontecendo. E Neemias disse que estava triste porque os muros de sua cidade estavam destruídos. E aí ele perguntou: o que tu quer? E ele foi: eu quero ir lá reconstruir o templo. Né? Eu quero ir lá reconstruir os muros. Não posso dar uma de pregador distraído. Né? Neemias, muros. Esdras, templo. E aí Neemias pediu para ir lá, e quando ele viu que tinha uma boa vontade do rei, também pediu madeira, também pediu carta de recomendação, também pediu exército e cavaleiros para fazer a segurança daquilo tudo. E Esdras? Bom,
Esdras foi chamado pelo rei e mandado lá para fazer a obra do templo, né? E ele falou que a mão de Deus estaria sobre todos os homens que o buscam para o bem deles, mas o seu poder, o poder de Deus e a sua ira contra todos os que o deixam. Esdras foi um pouco mais assintoso naquilo ali. Não há fé em um, né, e falta de fé em outro. Os planejamentos são diferentes, né? Confiança, né? Muitas vezes a nossa confiança pode esbarrar nas nossas limitações e insegurança. Temperamentos diferentes, os dois tinham temperamentos diferentes, né? E a gente não pode temer o tamanho e a forma do projeto. Deus estando ao nosso lado, o Senhor estando ao nosso lado, vai dar certo. O tempo vai ser um tempo de confiança, um tempo de reconstrução, um tempo de obra. Para começar esse canal, não tinha ideia de muito como fazer, né? Como filmar, como disponibilizar, como eu ia fazer, como eu não ia fazer. Mas Deus vai orientando, a gente tem uma internet, um mundo de informações na nossa frente, vai pesquisando, existem muitas informações, existem cursos, existem muitos meios para a gente aprender a fazer a obra de Deus. E a gente deve, na sua bênção, do seu lado, com o Senhor ao nosso lado, a gente deve investir em fazer a sua obra. E a gente vence a insegurança e triunfa naquela obra. A vitória é certa quando estamos ao lado de Deus. Esdras e Neemias, vamos estudar esse trimestre. 2 perfis diferentes, 2 obras semelhantes, reconstrução. Uma reconstruía a autoestima do povo, outro reconstruía a religiosidade do povo, reconstruía o seu canal, digamos assim, de comunicação com Deus. Recomeçar não é uma tarefa fácil. Ansiedades, privações, provocações pelas quais Esdras e Neemias enfrentaram e passaram ao longo do caminho. Em qualquer obra a gente sofre, qualquer obra de Deus a gente sofre isso. Sempre que a gente coloca a mão para fazer a obra de Deus, a gente tem uma série de empecilhos, uma série de coisas que vêm contra nós, né? Pessoas dizendo que a gente não está fazendo bem, pessoas criticando o que não... você não está ruim desse jeito. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, mas a gente vai ver aqui que esses 2 camaradas sofreram verdadeiros ataques. E o que eles fizeram? Não desistiram. Foram até o final da obra. Eles foram até o fim e foram vitoriosos. Deus deu aos 2 vitória. Precisamos estar no centro da vontade de Deus, para que a gente possa desempenhar a obra que Ele manda a gente fazer. Ou as obras, muitas vezes são várias, né? E a gente tem que fazer isso com bastante confiança e bastante fé. Para pensar e agir. Você identifica inseguranças na sua vida para empreender algum projeto ou recomeçar algo que foi destruído, né? O que falta para vencer esses desafios? Qual é a maior qualidade de Esdras e Neemias para vencer? Você acha que a qualidade foi liderança? Eu não sou líder. Olha, Deus capacita aqueles que se dispõem a trabalhar. Disponha-se a trabalhar e a capacitação virá, né? Você se considera ensinável para aprender com os erros do passado? Ou você acha que sabe tudo? Eu não sei nada, né? E eu sei que eu tenho que aprender, eu só sei que nada sei, né? Eu sei que eu tenho que aprender a cada momento. E eu quero e peço a Deus que me ensine cada vez mais com os erros dos outros e com os meus. E corrija para que eu possa fazer a sua obra cada vez melhor. Que Deus nos ajude
a meter a mão na obra, meter a mão no arado, né? Não olhar para trás, enfrentar os nossos desafios internos, os nossos medos, as nossas frustrações e seguir à frente, tirando-nos do ponto de acomodação, da nossa zona de conforto. Deus nos ajude a reconstruir.